Olá, gente. Então na Bíblia tem três palavras para se referir ao servo. A primeira palavra é Ebed. Ebed, servo. Servo numa condição voluntária. Porque o objetivo é demonstrar para vocês que já está bem claro, ok? Mas como para nós não é comum, então nós temos que dar sempre uma longa caminhada na cultura e na Bíblia para mostrar como que o servo do centurião era um parceiro de satisfação sexual do centurião, aquele que foi até Jesus. A palavra Ebed era uma palavra que denotava um servo voluntário, um escravo voluntário. Alguém que se vendeu para a escravidão por N motivos, mas o motivo mais comum era a pobreza. A pobreza levava o homem a se vender para ser servo de outro. Tinha uma outra solução para a pobreza também, que era o caso de sair, no caso, se vendia, porque uma outra solução era rabiscar os campos, né? Atrás dos colhedores de trigo, que já deixavam cair um pouco para o pobre, necessitado e a viúva colher. E Deus tinha feito umas previsões para isso também, mandando eles não colher os quatro cantos do campo, não sacudir a figueira por duas vezes, a oliveira por duas vezes, sacudindo uma vez, pegando aquilo que caía, e o resto deixando para essas pessoas que estavam, vamos dizer assim, em situação de rua, né? Deus fez essas disposições. Mas também era muita gente. Quando você ia no campo rabiscar, tinha muita gente. Quando você ia numa plantação de figos, tinha muita gente lá tentando pegar os figos da segunda leva. Então a maioria resolvia então se vender como escravo. Eles eram chamados de Ebed, que era um escravo que, com 6 anos de servidão, ele deveria ser solto no 7º. Esta era a lei de Deus. Esse tipo de servo, ele não era necessariamente continuamente um parceiro para satisfazer sexualmente o seu senhor, né? Mas é lógico que alguns desses sempre incorriam nessa prática porque eram servos. Eles serviam e muitos desses, depois que caía a noite, voltavam para sua casa com a comida, para levar comida para casa. Ele era escravo de um senhor e voltava para casa com a comida. Alguns ficavam ali com o senhor porque não tinham família. E é claro que é lógico que muitos desses foram utilizados para satisfazer sexualmente seu senhor. Mas essa palavra Ebed significa o servo voluntário, aquele que se vendeu a si mesmo. Depois vem a segunda palavra, que é o doulos. Doulos é o servo forçado. É aquela servidão do Egito. Eles eram forçados a servir. Esses servos, eles geralmente eram pessoas de outra nacionalidade que eram capturadas na guerra, levadas para esse território e agora eram obrigados a servir, a escravidão, a servidão pesada. E envolvia também a servidão nesta área de satisfação? Sim, lógico. Por quê? Porque estes aí eram esvaziados completamente da sua humanidade própria. Eles eram um objeto, eles eram uma coisa. Eram uma coisa. Até mesmo no livro da lei, eles eram contados como os pertences de alguém. Entre o ouro, a prata e o couro estava o doulos, o servo que era de alguém. Ele era coisificado. Se ele era coisificado, ele servia para tudo, né? Para satisfazer o seu senhor, que
tinha lá suas manias malucas, que para nós é maluca, uma loucura, né? Como assim? O indivíduo vai defecar, ele chama o servo para limpar ele. Tá, é maluco, mas era assim. Na Europa, até pouco tempo, era assim com os reis. Até para ir lá soltar uma carga, era uma cerimônia. O rei vai obrar. Alguém pensa que obrar, uma palavra bonita, né? O rei vai lá, faz aquela coisa arada toda. Lá vem um servo e diz... E tem gente que diz que o passado era melhor, né? Então, eles viravam uma coisa. E se era uma coisa que eles usavam como bem interesse. A terceira palavra, ela agora é dirigida a uma categoria de servos e ao Senhor Jesus Cristo. Pais. Pais é o servo, porque a palavra pais significa servo. Ebed também significa servo. Doulos também significa servo. Jesus era chamado na Bíblia de pais, toteon, servo de Deus. Pais, toteon, servo de Deus. E por que tem essa palavra pais? Porque indica o mais íntimo relacionamento entre um ser humano e agora, não outro ser humano, no caso de Jesus, entre um ser humano e Deus. O relacionamento íntimo entre o ser humano é tomado para exemplificar o mais alto nível de intimidade entre um homem e uma mulher. Agora, entre Cristo e Deus, ou seja, num laço muito afetivo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo amava ao Pai de uma forma que a vida dele foi para fazer a vontade do seu Pai. Era como se alguém olhasse e dissesse: vocês estão vendo um homem ou uma mulher tendo relação íntima? Essa relação eu tenho com meu Pai, intimidade. E o interessante é que agora Deus usa só palavras que se referem a relações sexuais, para mostrar a relação e a afinidade dele com os seus servos. Quando chegaram na presença do Senhor e disseram: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome. E o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade, porque eu não vos conheço. Nós interpretamos e damos com essa palavra na cabeça da igreja, na cabeça dos crentes, para mostrar que eles não são crentes de verdade e não vão ser salvos. Longe da verdade, mas mais longe do que o Oriente e do Ocidente. Não está em voga aí o crente. Está em voga alguém que usou o nome de Jesus como uma porção mágica, como uma frase mágica, como uma mandinga. Ele usou o nome de Jesus. Mas ele não era do Senhor, ele não era ovelha do Senhor. Não é que ele era uma falsa ovelha, não. Ele não era ovelha. Porque o Senhor disse assim: eu nunca vos conheci. A palavra conhecer é outra palavra de cunho sexual. Porque diz a Bíblia de Adão e Eva: e conheceu Adão, a sua esposa. E aí a Bíblia vem trazendo desde Gênesis: e conheceu Davi, a sua esposa, e conheceu fulano, a sua esposa, e conheceu. A palavra conhecer no Antigo Testamento denota intimidade profunda entre dois seres humanos, entre um homem e uma mulher, porque está indicando relação sexual. Deus se utiliza dessa palavra para falar dos seus servos, porque os seus servos não são Ebed, eles não se voluntariaram numa servidão. Eles foram chamados para ser aquilo, mas eles também não são doulos, porque eles não são forçados. Eles não são voluntários e também não são forçados. Deus não usa nenhuma palavra e nem a outra para se referir aos seus servos. Ele utiliza a palavra conhecer, conhecimento, que indica relação sexual.
Então, no mundo do Novo Testamento e do Antigo Testamento, isso era comum, não normal, mas comum, devido ao pecado da humanidade, o pecado de raça, como eu vos falei, e por isso mesmo nenhum homem que nasceu com essa tendência é culpado pessoalmente ou particularmente por essa prática. Ele recebe a culpa junto com a humanidade caída. É julgado como um todo, um ser, a humanidade que caiu, porque o homem não o glorificou. Então Deus retirou do coração do homem aquela barragem que era o seu próprio freio e entregou o homem aos desejos do seu coração, deixando de fora Satanás, os demônios. Isso é coisa da natureza corrompida. Por isso que todos estavam suscetíveis a isso. E como aquele passado não encarava essa prática como vergonhosa, como desonroso a um homem, como hoje nós encaramos, então muitos daqueles homens do passado mergulharam nessa prática, visto que não tinham intimidade com as suas esposas, não viviam nas casas, não estavam aí passando a tarde com a mulher, passando um feriado com a mulher, eles não faziam isso, eles viviam na rua. A casa era o lugar para a mulher ficar criando o filho. O homem, quando chegava na casa, muitas das vezes nem ia para dentro, ia para o terraço. A casa era o lugar para a mulher. Dessa forma, o homem não tinha sentimento afetivo pela mulher, porque não conhecia o ser, porque a mulher não tinha direito de muitas coisas. Voto, a palavra dela não tinha valor legal no tribunal, ela era uma outra coisa. Era. Lá na praça, lá nos anfiteatros, lá nos banhos públicos, lá no mercado, estava ele, então, junto com aquela força de macho, sem camisa,